Aromaterapia? Como é que é isso? Como é que um cheirinho vai me fazer mudar a forma como eu tô me sentindo? Vai me deixar mais calma ou com mais disposição? Não sei não. Como é que funciona essa história toda? Oi, tudo bem? Eu escolhi fazer esse vídeo hoje porque eu também tinha essas dúvidas aí logo que eu comecei a estudar aromaterapia, né, e os óleos essenciais. E eu também tinha esses questionamentos, né? Como é que pode que isso funciona, né? De que forma isso atua no nosso organismo, né? E eu não entendia muito bem como é que funcionava esse negócio de aromaterapia. Eu achava tudo um pouco esquisito, porque como que um cheirinho, um aroma vai fazer a gente se sentir mais calmo, com mais disposição, ou vai tratar alguma ansiedade ou algum problema que a gente tenha, né? E eu sou dessas também, eu preciso entender muito bem como é que o negócio funciona para eu acreditar que aquilo faz efeito, né? Então eu resolvi pesquisar e me aprofundar um pouco mais no assunto para fazer esse vídeo. Então, assim, existem várias formas que a gente pode utilizar os óleos essenciais, né? Mas eu acho que uma das mais utilizadas é através da inalação, através do nosso olfato, né? Então isso acontece quando a gente pinga um óleozinho na mão e inala, quando a gente bota um difusorzinho lá na tomada, ou quando a gente usa um colarzinho. Então a gente vai estar se beneficiando dos óleos essenciais através do nosso olfato. E para entender um pouquinho como que ele funciona, a gente precisa entender um pouquinho como é que o nosso olfato funciona, né? Então, eu vou colocar uma imagenzinha na tela aí para a gente poder entender um pouquinho melhor. Então aí tem uma imagem, né, do nosso sistema olfativo, né? Então ele não é composto só pelo nosso nariz, pela parte visível do nosso nariz, né? Ele tem toda uma parte interna. Então o que acontece? As moléculas aromáticas, né, os aromas, os cheiros, eles entram pelo nosso nariz e eles vão parar lá no teto da nossa cavidade nasal. No teto da nossa cavidade nasal, a gente tem um muco que vai captar esse aroma e vai transmitir para as nossas células olfativas, né? As nossas células sensoriais olfativas ou receptores olfativos. Esses receptores olfativos, eles vão mandar, através do nosso bulbo olfativo, pelo nervo olfativo, um sinal para o nosso cérebro, identificando aquele aroma. E aí nessa segunda imagem a gente pode ver onde é que é o nosso bulbo olfativo dentro do nosso cérebro, né? E ele está localizado no nosso sistema límbico, né? A gente ouve bastante falar essa palavra, sistema límbico, quando a gente está pesquisando sobre aromaterapia. Então, o sistema límbico, que é essa parte em laranja que vocês estão vendo aí, destacada, ele é responsável pelas nossas memórias, pelas nossas sensações, nossos sentimentos, nossas relações afetivas, a nossa sexualidade, tudo isso tá. O sistema límbico ele é responsável por tudo isso. E então, como o nosso bulbo olfativo ele está associado então à nossa memória, ele é capaz, quando a gente sente um cheiro, a gente é capaz de lembrar de uma memória de quando a gente sentiu aquele aroma pela primeira vez. E aí, quando esse sinal é enviado para o sistema límbico, ele pode emitir diversas substâncias, né, como os hormônios da endorfina, a serotonina, que vão ser responsáveis por fazer a gente sentir diversas sensações, sabe? Então, por exemplo, a sensação de bem-estar, né? Ou então, sensação de calma, sensação de segurança. Então, diversas outras, né? Ou até mesmo em outras situações, sensação de perigo, medo, ou então quando a gente sente um cheiro de um alimento que está estragado, então a gente vai identificar que aquilo ali não serve para a gente comer, né? Então evita também que a gente se envenene, que a gente se intoxique. Então isso é muito importante. Acontece que quando esse sinal ele é enviado para o sistema límbico, depois ele se espalha por todo o nosso cérebro. E aí ele vai atingir o córtex cerebral, que é a parte mais de fora, a parte mais periférica do nosso cérebro, que é onde a gente vai conseguir identificar qual é aquele cheiro. Só que então, antes mesmo da gente identificar o aroma, ele já liberou todas as substâncias, lá endorfina, serotonina, ou seja lá qual foi o hormônio que ele liberou. Então, mesmo antes da gente perceber, ele já está agindo no nosso organismo. E tem algumas curiosidades ali, né, sobre o nosso sistema olfativo. A gente pode ter mais de 10 milhões de receptores olfativos, né, e isso é, nossa, incrível, né?
Só que acontece que os cachorros, eles têm 5 vezes mais receptores olfativos do que nós. Então é por isso que eles sentem todo aquele cheiro, né? Quando eles estão na rua, eles cheiram tudo, então isso é bem importante para eles. Outra coisa interessante é que o nosso olfato, ele é um sentido que se adapta. Então, quando a gente está muito tempo exposto a um determinado cheiro, a gente para de sentir ele, a gente para de identificar esse cheiro. Então, isso acontece muitas vezes quando a pessoa está utilizando o difusor de ambiente, né? Aí, dali um pouco, a pessoa diz assim, ah, mas eu não sinto cheiro, isso aí não tá tendo cheiro. Ou então, quando a gente passa perfume. E aí a gente diz, não, mas não tem cheiro, e as outras pessoas sentem. Isso é porque a gente já se adaptou com aquele aroma. E também interessante é que duas pessoas podem sentir o mesmo aroma de formas diferentes. Isso é muito incrível, né? Porque a gente não tem como saber como é que o outro sente esse cheiro, né? Ele é uma coisa única. Cada um pode sentir de uma forma. Por isso que muitas vezes algumas pessoas gostam de determinado aroma e outras não. Ah, tem uma coisa muito importante também. Tem algumas pessoas que têm problemas neurológicos que não podem utilizar alguns óleos essenciais, tá? Porque isso pode desencadear uma série de questões. Então, por exemplo, quem tem epilepsia, tem alguns óleos essenciais que a pessoa não pode utilizar, porque isso pode desencadear as crises, né? E outros problemas neurológicos também. Então, sempre importante, antes da gente utilizar um óleo essencial de forma regular, assim, de forma mais intensa, a gente tem que sempre se informar. Se a gente já tem alguma questão de saúde, a gente precisa entender se aquilo vai influenciar ou não, né, positivo ou negativamente. Então tudo isso tem que ser bem estudado, porque vocês perceberam que não é uma coisinha simples, não é um cheirinho lá que não vai fazer diferença nenhuma, né? Eles fazem muita diferença e precisa tomar um cuidado para ser utilizado. Bom, então eu acho que era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. Não sei se deu para entender como é que funciona aí a aromaterapia no nosso organismo, através da inalação, né? Como eu falei, tem outras formas de utilizar os óleos essenciais. A gente pode também utilizar eles na pele, né? Que daí é outro mecanismo de ação. Também tem algumas pessoas que ingerem os óleos essenciais, mas isso só pode ser feito com o auxílio de um aromaterapeuta, porque pode ser perigoso, né? Bom, eu sempre tento trazer as informações mais certas aqui para vocês, eu pesquiso em fontes confiáveis, sempre para não trazer nada que não seja verdadeiro aqui, me preocupo muito com isso, tá? Eu não sou médica, eu também não sou aromaterapeuta ainda, apesar de eu estudar bastante, mas eu acredito que dá para ter uma ideia e aí isso acaba fazendo com que a gente acredite mais também na aromaterapia e acabe incluindo ela mais no nosso dia a dia para usufruir de todos esses benefícios, tá bom? Então, se tu gostou desse conteúdo, eu vou te pedir para indicar esse vídeo para alguém que tu acha que também pode se interessar. E se tu quiser se inscrever no nosso canal do YouTube, eu não sei se tu tá assistindo no IGTV ou no YouTube, mas se inscreve no nosso canal do YouTube, que sempre que possível eu posto vídeo lá. Não vou dizer toda semana, porque de vez em quando eu não consigo, mas sempre tem, a cada 15 dias no máximo tem um vídeo novo. E sempre nesses temas nessa linha, aromaterapia, cosmetologia natural, eu sempre tento trazer informações de qualidade aqui nos conteúdos, tá bom? Um abraço e até mais!